Você não está caminhando em direção a uma nova realidade. Você já está mudando de realidade agora. A cada segundo, a cada respiração, a cada decisão interna, você seleciona uma versão diferente do mundo para experienciar. Nada está sendo criado no futuro. Tudo já existe. O que muda é o ponto de vista, o foco, a frequência com a qual você se reconhece. Esta não é uma promessa espiritual distante. É a mecânica silenciosa do que está acontecendo neste exato instante. Enquanto você ouve estas palavras, uma versão suas ignora, outras rejeita, outra desperta. Você não se move no tempo. Você muda de quadro. E isso muda tudo. Essa compreensão não nasce da filosofia comum, mas de uma visão apresentada por Bashar, uma consciência não física que descreve a realidade como um conjunto infinito de versões paralelas coexistindo simultaneamente. Segundo essa visão, a consciência não cria mundos do zero. Ela escolhe entre realidades já existentes com base na sua vibração. Emoção, estado interno e identidade funcionam como um seletor automático. Não é sobre esforço, é sobre sintonia. Não é sobre chegar lá, é sobre reconhecer onde você já está. Bashar não fala de esperança, fala de funcionamento, de como a consciência multidimensional se foca temporariamente em uma experiência específica chamada realidade física. O ponto mais importante aqui é simples e desconcertante ao mesmo tempo. Você não pode estar parado. Não existe estagnação real. Mesmo quando tudo parece igual, você está mudando de realidade bilhões de vezes por segundo. A sensação de repetição surge quando a vibração permanece a mesma. O cenário parece igual porque a frequência não mudou. A realidade apenas reflete esse estado. Por isso, tentar mudar o mundo sem mudar a si mesmo é como trocar de espelho esperando um reflexo diferente. A realidade não responde às palavras. Ela responde ao estado de ser. Quando você entende que já está navegando realidades paralelas agora, o medo do tempo desaparece. Não existe atraso. Não existe momento errado. Existe apenas alinhamento ou desalinhamento. A cada momento, a vida oferece micro-oportunidades de ajuste interno. Uma emoção, uma reação, uma escolha aparentemente pequena. Cada uma delas redefine para qual versão da realidade você se desloca no instante seguinte. Não amanhã, agora. Isso significa que não há um grande salto a ser dado. Não há um evento mágico que vai finalmente permitir que sua vida comece. Sua vida já está acontecendo em múltiplas versões, e você está sempre escolhendo qual delas vivenciar. A questão nunca foi quando vai mudar, mas quem estou sendo enquanto isso. A identidade é o verdadeiro portal. A realidade apenas acompanha. Este primeiro entendimento não exige que você acredite em tudo imediatamente. Ele apenas pede que você observe. Observe como seu estado interno muda a forma como o mundo responde. Observe como certas versões da vida surgem quando você se sente expandido e outras quando você se contrai. Isso não é coincidência. É coerência vibracional em ação. Se você sente que algo dentro de você reconhece essa verdade, não por lógica, mas por lembrança, então você já começou a se mover conscientemente entre realidades. E se você quer continuar aprofundando esse entendimento e permanecer nessa frequência de clareza, se inscreva no canal agora. Isso não é apenas um clique, é uma escolha de realidade. Realidades paralelas não são uma hipótese distante, nem um conceito abstrato, reservado à ficção científica. Elas são a estrutura básica de como a experiência funciona. O que você chama de realidade é apenas uma entre infinitas versões possíveis, todas existindo ao mesmo tempo, não em sequência, não em potencial, simultaneamente. A mente linear tenta organizar isso como caminhos que se bifurcam no tempo, mas o que realmente ocorre é muito mais preciso. A consciência escolhe onde focar. Uma forma simples de compreender isso é a metáfora do filme. Imagine que toda a existência seja um filme completo, já gravado, contendo todos os quadros possíveis. Cada quadro é uma realidade inteira, coerente, consistente, com passado, presente e futuro próprios. Você não está andando pelo filme. Você está escolhendo qual quadro observar agora. A sensação de movimento acontece porque os quadros escolhidos são muito semelhantes entre si, criando a ilusão de continuidade. Mas, tecnicamente, a cada instante, você muda de quadro. Isso significa algo fundamental. Nenhuma realidade é destruída quando você muda.
A versão em que você tomou outra decisão continua existindo. A versão em que você escolheu diferente continua válida. Existe uma consciência experienciando cada uma dessas versões, porque tudo é feito de consciência. O que muda não é o universo. O que muda é o foco que você assume. A ideia de deixar algo para trás é apenas uma interpretação emocional. Do ponto de vista da mecânica, nada foi perdido. Essa compreensão dissolve o medo de errar. Se todas as possibilidades já existem, não há escolhas definitivas no sentido absoluto. Há apenas seleções momentâneas de experiência. Cada escolha vibra em determinada frequência, e essa frequência corresponde a um conjunto específico de quadros no filme. Quando sua vibração muda, o conjunto de quadros acessíveis muda junto. Não por recompensa ou punição, mas por compatibilidade. O ponto mais importante é entender que essa seleção não acontece por pensamento isolado, nem por palavras repetidas, mas pelo estado geral de ser. Emoções, crenças e identidade formam um campo coerente que determina qual realidade é compatível com você agora. É como sintonizar uma estação de rádio. A música não aparece porque você a criou, mas porque você se ajustou à frequência correta. Por isso, tentar forçar uma mudança externa sem alterar o estado interno não funciona. Você pode desejar outro cenário, mas se a frequência permanece a mesma, o quadro selecionado será praticamente idêntico ao anterior. A realidade não está resistindo a você. Ela está apenas respondendo com precisão matemática ao que você está sendo. Quando essa mecânica é compreendida, a vida deixa de ser uma luta contra a circunstância, se passa a ser uma leitura constante de sinais internos. O mundo externo se revela como um espelho em tempo real, mostrando com clareza onde sua atenção, suas emoções e sua identidade estão focadas. Não há julgamento nisso, apenas informação. Esse entendimento não exige fé cega. Ele convida à observação. Observe como pequenas mudanças internas produzem versões diferentes da mesma situação. Observe como, em certos estados, portas se abrem sem esforço e em outros, tudo parece travado. Isso não é sorte nem azar. É coerência entre foco e quadro. Ao longo deste caminho, você não aprenderá a criar realidades. Você aprenderá a reconhecer como já as está escolhendo. E esse reconhecimento é o primeiro passo para fazer isso de forma consciente. Tudo o que realmente importa acontece agora. Não como um conceito filosófico confortável, mas como uma mecânica inevitável da experiência. O agora não é um intervalo entre passado e futuro. O agora é o único ponto onde qualquer realidade pode ser acessada. Fora dele, nada pode ser escolhido, nada pode ser sentido, nada pode mudar. A ideia de que algo importante vai acontecer depois cria a sensação de movimento, mas também cria atraso. Porque o depois nunca chega. Ele apenas se transforma em outro agora. A ilusão do tempo linear surge da tentativa da mente de organizar a experiência em sequência. Passado como algo fixo, futuro como algo aberto, presente como algo pequeno. Mas, do ponto de vista da consciência, isso não existe dessa forma. O que existe é uma sucessão infinita de agoras, cada um completo em si mesmo. Cada agora é um portal. Cada agora é uma escolha. Quando você acredita que precisa de mais tempo para mudar, você está tentando acessar uma realidade a partir de um lugar que não existe. Urgência nasce dessa confusão. A sensação de que você está atrasado, de que perdeu oportunidades, de que deveria estar em outro ponto da vida. Mas atraso só é possível se o tempo fosse uma linha objetiva. Quando você entende que está sempre escolhendo realidades no agora, o conceito de atraso perde o sentido. Não existe chegar lá. Existe apenas alinhar-se aqui. A realidade que você chama de futuro só pode ser selecionada a partir do estado que você sustenta neste instante. Isso também dissolve a culpa em relação ao passado. O passado não é algo que você carrega. É apenas um conjunto de quadros que você não está mais focando. Eles continuam existindo como versões válidas da experiência, mas não têm poder sobre o agora, a menos que você os reative emocionalmente. Memória não é prisão. É apenas foco repetido. Quando o foco muda, a experiência muda junto. O agora não pede esforço. Ele pede presença. Não presença como concentração rígida, mas como disponibilidade para sentir o que está sendo sentido sem resistência. Toda resistência empurra a atenção para fora do agora.
Toda tentativa de controlar o resultado projeta a consciência para um futuro imaginado. E nesse movimento, o acesso ao ponto real de mudança se perde. Quando você relaxa no agora, algo curioso acontece. As respostas surgem sem serem buscadas. As sincronicidades aparecem sem serem forçadas. Isso não é mágica. É simplesmente o efeito de estar alinhado com o único ponto onde a informação pode ser recebida. O agora é onde a realidade conversa com você. Fora dele, só existem suposições. Isso não significa ignorar planejamento ou intenção, mas compreender que qualquer planejamento só pode ser ajustado agora. Qualquer intenção só pode ser sentida agora. Qualquer decisão só pode ser tomada agora. Tudo o que você chama de processo acontece como uma série de presentes completos, não como uma jornada rumo a um prêmio distante. Quando essa compreensão se estabiliza, a ansiedade diminui, a comparação perde força, o ritmo externo deixa de ditar seu valor. Você começa a perceber que cada versão de você só existe plenamente no momento em que é vivida. E isso devolve poder. Não um poder de controle, mas um poder de escolha consciente. O agora não é um obstáculo entre você e a vida que deseja. Ele é a própria porta. Tudo o que vem depois depende de como você atravessa este instante. E este instante está sempre disponível. Antes de qualquer mudança externa, existe um alinhamento interno que precisa acontecer. Este conjunto de passos não começa com ação, nem com esforço, nem com tentativa de controlar a realidade. Ele começa com algo muito mais sutil e decisivo: a forma como você define o que está escolhendo experienciar. Os próximos passos tratam exatamente desse ajuste interno, dessa preparação vibracional que antecede qualquer manifestação visível. O passo 1 é a visão. E visão, aqui, não é fantasia, nem devaneio, nem imaginação escapista. O passo 1 é a definição consciente da realidade que você escolhe ver como válida para si. É um ato de clareza, não de sonho. Quando você estabelece uma visão, você não está pedindo que algo aconteça no futuro. Você está declarando qual versão da experiência faz sentido para você agora, em nível de identidade. Muitas pessoas confundem visão com visualização forçada. Tentam imaginar detalhes, cenas específicas, resultados exatos. Isso não é necessário. Muitas vezes é contraproducente. A visão de que este passo fala é mais essencial. Ela se refere à essência da experiência que você prefere viver. Como você se sente nessa realidade? Que tipo de versão de si mesmo existe ali? Que qualidade de experiência está presente? Não é sobre como isso vai acontecer. É sobre o que isso representa. Quando você define uma visão com clareza, algo se organiza internamente. Sua atenção deixa de se espalhar em possibilidades contraditórias. Sua energia deixa de oscilar entre querer e duvidar. A visão funciona como um ponto de referência vibracional. Ela não cria a realidade, mas permite que você reconheça quais realidades já existentes são compatíveis com você. Sem visão, a consciência muda de quadro de forma automática. Com visão, a mudança se torna intencional. É importante entender que o passo não exige certeza absoluta. Ele exige honestidade. Honestidade sobre o que realmente ressoa com você, e não sobre o que parece correto aos olhos dos outros. Muitas visões falham porque são herdadas, copiadas ou escolhidas para compensar inseguranças. A visão alinhada gera expansão interna. Ela não pesa. Ela não pressiona. Ela esclarece. Outro ponto fundamental é que a visão não precisa ser permanente. Ela pode evoluir. Ela pode se refinar. O que importa é que, no momento presente, ela seja verdadeira para você. A consciência responde à coerência, não à rigidez. Uma visão clara agora é mais poderosa do que uma visão perfeita que nunca é assumida. Ao praticar o passo 1, você começa a perceber como sua realidade atual reflete definições antigas que nunca foram questionadas. Muitas experiências continuam se repetindo, não porque são inevitáveis, mas porque nunca houve uma redefinição consciente. A visão é esse ponto de redefinição. Ela não força mudanças imediatas, mas altera o campo de possibilidades acessíveis. Se este entendimento está trazendo clareza para você agora, curta o vídeo. Esse gesto simples é uma forma de ancorar essa decisão interna e sinalizar para si mesmo que você está escolhendo olhar para a realidade de forma mais consciente. A visão começa assim,
com um reconhecimento silencioso do que faz sentido para você ser e viver. O passo 2 é o desejo. E aqui é importante ajustar completamente o significado dessa palavra. Desejo não é falta, não é carência, não é necessidade. No contexto da escolha de realidades paralelas, o passo 2 é o reconhecimento da emoção como energia em movimento. É o combustível vibracional que indica para onde a consciência naturalmente se orienta quando não está sendo bloqueada pelo medo. Desejo, nesse sentido, é excitação genuína. É aquele impulso interno que surge sem esforço, sem justificativa racional completa, sem precisar ser explicado para ninguém. Ele aparece como curiosidade, entusiasmo, atração, interesse vivo. Quando isso acontece, não é a personalidade querendo algo. É a sua frequência já entrando em ressonância com uma realidade paralela compatível. O desejo não aponta para algo que está faltando. Ele aponta para algo que já existe e está acessível. O erro mais comum é confundir desejo com apego. Apego vem da ideia de que algo é necessário para que você esteja completo. Excitação vem da sensação de expansão, de alinhamento, de leveza. O passo 2 não funciona quando o desejo é carregado de ansiedade, comparação ou urgência. Esses estados não são desejo verdadeiro, são reações ao medo. E medo não seleciona novas realidades, apenas mantém versões já conhecidas. Quando o desejo é autêntico, ele não pressiona, ele convida. Ele não diz eu preciso disso agora, ele diz isso faz sentido para mim. Esse tipo de emoção não cansa, não pesa e não exige garantias. Ela simplesmente se apresenta como um sinal claro de direção. Por isso, Bashar descreve a excitação como uma bússola vibracional. Ela não explica o caminho inteiro, mas aponta o próximo passo possível. É fundamental entender que o passo 2 não exige intensidade artificial. Você não precisa amplificar emoções, se convencer de algo ou forçar entusiasmo. Isso cria distorção. O desejo verdadeiro é percebido, não fabricado. Às vezes ele é suave, quase silencioso. Às vezes é intenso. O critério não é o volume da emoção, mas a qualidade dela. Expansão indica alinhamento. Contração indica desalinhamento. Outro ponto importante é que o desejo não garante forma. Ele indica direção, não resultado final. Quando você se permite seguir o desejo sem insistir no desfecho, a consciência se move de quadro em quadro de forma fluida. Muitas vezes, o objeto inicial do desejo não se manifesta exatamente como imaginado, porque ele era apenas um passo intermediário. O erro é julgar o processo cedo demais. O passo 2 funciona melhor quando você se pergunta com honestidade: o que, neste momento, me traz mais sensação de vida? Não o que parece mais seguro. Não o que agrada aos outros. Não o que parece lógico, mas o que gera a expansão agora. Essa pergunta simples alinha a emoção com a seleção de realidade de forma automática. Quando desejo e visão caminham juntos, sem carência, algo se organiza internamente. A mente relaxa, a ansiedade diminui, a sincronicidade começa a responder. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. O desejo, nesse nível, não é um pedido ao universo. É um reconhecimento silencioso de onde sua frequência já está se movendo. O passo 3 é a crença. E este é o ponto onde muitas pessoas, mesmo com visão clara e desejo autêntico, interrompem o próprio movimento entre realidades. Porque crença não é apenas uma opinião mental. Crença é permissão vibracional. É o que define quais versões da realidade você considera possíveis para si mesmo, não para os outros, para você. Você não acessa uma realidade porque quer muito. Você acessa uma realidade porque, em algum nível, acredita que ela pode existir para você e que você pode existir dentro dela. Se essa permissão não está presente, a consciência simplesmente não seleciona aqueles quadros. Não como punição, mas como coerência. A realidade não discute com suas crenças. Ela as respeita com precisão absoluta. Crenças raramente são escolhidas conscientemente. A maioria foi absorvida por repetição, experiências passadas, observação de outros e conclusões emocionais feitas muito cedo. Ainda assim, elas operam como filtros ativos. Uma crença não precisa ser verdadeira para funcionar. Ela só precisa ser aceita.
Por isso, duas pessoas podem viver realidades completamente diferentes diante das mesmas circunstâncias. Não porque uma esteja certa e a outra errada, mas porque acreditam em coisas diferentes sobre o que é possível. Reconhecer crenças limitantes não é um processo de combate, é um processo de observação. Sempre que você sente contração, dúvida automática ou a sensação de "isso não é para mim", uma crença está operando. O passo 3 não pede que você elimine crenças à força. Ele pede que você as traga à luz. Porque crenças inconscientes comandam. Crenças vistas podem ser escolhidas novamente. Uma crença limitante comum é confundir possibilidade com merecimento. Acreditar que algo pode existir, mas não para você. Outra é associar mudança a sofrimento, como se crescer exigisse perda. Essas crenças não são defeitos pessoais. São mapas antigos sendo usados em territórios novos. O passo 3 é o momento de atualizar o mapa. Quando você questiona uma crença, não precisa substituí-la imediatamente por outra oposta. Basta perguntar se ela ainda serve. Muitas crenças se dissolvem quando deixam de ser defendidas. Outras precisam ser conscientemente redefinidas. Esse processo não é instantâneo, mas é natural quando feito com honestidade, sem julgamento. É importante entender que crença não é pensamento positivo. Pensar "eu posso" enquanto sente "eu não posso" não cria permissão. A realidade responde ao que está sendo sentido como verdadeiro, não ao que está sendo afirmado. Por isso, o trabalho do passo 3 é interno e silencioso. Ele acontece no nível da identificação, não da repetição. Quando uma nova crença começa a se formar, ela traz alívio, não tensão. Ela amplia o campo de escolha sem exigir provas imediatas. Esse é o sinal de que a permissão está se abrindo. E quando a permissão muda, o conjunto de realidades acessíveis muda junto. Para aprofundar este passo agora, faça algo simples. Comente qual crença você percebe que mais tem limitado você até hoje. Não precisa explicar. Apenas nomear já começa a deslocar o foco. O passo 3 começa quando você reconhece que não é a realidade que limita você, mas aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Antes de avançar, algo precisa se estabilizar internamente. Até aqui, você definiu uma visão, reconheceu o desejo e identificou crenças. Mas ainda existe um espaço onde muitas pessoas permanecem presas, o intervalo entre "eu acredito que é possível" e "isso é real para mim". É exatamente aí que entra este próximo movimento. Este capítulo trata do momento em que a escolha deixa de ser apenas conceitual e passa a ser incorporada. O passo 4 é a aceitação. E a aceitação não é resignação, nem conformismo, nem esperar que algo aconteça. A aceitação é o ato interno de assumir uma escolha como válida agora, independentemente de evidências externas. É o ponto em que a crença deixa de ser uma ideia considerada e se torna um estado vivido. Enquanto algo é apenas acreditado, ainda pode ser questionado. Quando é aceito, ele passa a fazer parte da identidade. Muitas pessoas acreditam que precisam ver resultados para aceitar uma nova realidade como real. Mas a mecânica funciona ao contrário. A aceitação vem antes da confirmação externa. Quando você espera provas, está dizendo vibracionalmente que ainda não confia. E enquanto não confia, a permissão não se completa. O passo 4 é assumir internamente. Esta é a realidade que faz sentido para mim, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. A aceitação não exige entusiasmo constante. Ela exige coerência. É a tranquilidade silenciosa de quem parou de discutir consigo mesmo. Quando uma escolha é aceita, a energia deixa de oscilar entre esperança e dúvida. Isso não significa que desafios desaparecem, mas a relação com eles muda. Eles deixam de ser vistos como obstáculos e passam a ser entendidos como ajustes de percurso. É importante perceber que a aceitação não é convencer-se de algo, não é repetir afirmações nem suprimir emoções contrárias. Se ainda existe resistência intensa, a aceitação ainda não ocorreu. Ela surge quando você permite que a ideia se assente naturalmente, sem forçar. Muitas vezes, a aceitação acontece depois que você solta a necessidade de controle e apenas permite que a possibilidade exista sem julgamento. O passo 4 também não é definitivo, no sentido rígido. Você pode aceitar uma escolha hoje e redefini-la amanhã. A aceitação não aprisiona. Ela libera energia que antes estava presa na indecisão.
Enquanto você hesita, grande parte da sua atenção está ocupada sustentando o conflito interno. Quando aceita, essa energia fica disponível para o próximo movimento natural. Um sinal claro de que a aceitação ocorreu é a diminuição da ansiedade em relação ao como e ao quando. Você não precisa saber os detalhes para sentir que a escolha é válida. Existe uma sensação de alinhamento silencioso, como se algo tivesse se encaixado por dentro. Esse estado é extremamente comunicativo para a realidade. Ele sinaliza coerência. Quando crença e aceitação se encontram, a identidade começa a se reorganizar. Você não está mais tentando se tornar alguém no futuro. Você está sendo, agora, uma versão que faz sentido para você. E a realidade responde a estados assumidos, não a intenções provisórias. O passo 4 marca exatamente essa transição. A escolha deixa de ser uma possibilidade considerada e passa a ser uma base interna. A partir daqui, o movimento acontece com menos esforço, porque não há mais divisão interna. Aceitar é tornar real, primeiro dentro, para que depois possa se refletir fora. O passo 5 é a intenção. E este passo existe para corrigir um dos maiores equívocos sobre criação e mudança, a ideia de que é preciso empurrar a realidade para que algo aconteça. Intenção não é força, não é insistência, não é tensão. Intenção é direção clara sustentada com relaxamento. É saber para onde você está indo sem precisar controlar o caminho. Quando a intenção é confundida com esforço, o corpo entra em estado de vigilância. A mente tenta antecipar resultados, corrigir desvios, garantir segurança. Esse estado não comunica clareza para a realidade, comunica medo de perda. O passo 5 funciona justamente porque ele não nasce da ansiedade, mas da aceitação já estabelecida. Você não tenta fazer algo acontecer. Você escolhe uma direção e permite que a vida responda. Intenção é um foco consciente. É um comando silencioso que organiza a percepção. Quando você estabelece uma intenção verdadeira, sua atenção começa a notar oportunidades, sincronicidades e opções que antes passavam despercebidas. Não porque surgiram do nada, mas porque agora fazem sentido dentro da direção escolhida. A intenção não cria eventos. Ela filtra relevâncias. É importante compreender que intenção não exige certeza absoluta sobre o resultado. Ela exige clareza sobre a escolha. Você pode não saber exatamente como algo vai se manifestar, mas sabe que está disponível para se mover naquela direção. Esse estado interno é extremamente diferente de esperar algo específico acontecer. Esperar cria rigidez. Intencionar cria abertura. O passo 5 também não é um esforço contínuo. Intenção não precisa ser repetida o tempo todo. Uma intenção clara, quando alinhada com aceitação, permanece ativa de forma natural. Você não precisa lembrá-la constantemente, assim como não precisa lembrar seu corpo de respirar. O excesso de repetição geralmente indica insegurança, não clareza. Outro ponto essencial é que intenção não é controle. Controle tenta eliminar o desconhecido. Intenção aceita o desconhecido como parte do processo. Quando você tenta controlar, você reduz o número de possibilidades disponíveis. Quando você intenciona, você permite que a realidade escolha o caminho de menor resistência. Isso não significa passividade. Significa cooperação. Um sinal claro de que a intenção está correta é a sensação de leveza. Mesmo diante de desafios, existe uma tranquilidade interna. Você sente que está se movendo com algo, não contra algo. Quando a intenção é desalinhada, o corpo sinaliza com tensão constante, urgência e exaustão mental. Esses sinais não devem ser ignorados. Eles indicam que a intenção foi substituída por cobrança. No passo 5, você começa a perceber que não precisa empurrar a vida. Basta apontar. A realidade responde à direção com precisão surpreendente quando não é interrompida pela necessidade de controle. Muitas vezes, o que parece atraso é apenas a vida organizando algo de forma mais coerente do que a mente conseguiria planejar. Quando visão, desejo, crença, aceitação e intenção estão alinhados, algo muda profundamente. Você não está mais tentando fazer a realidade funcionar. Você está permitindo que ela responda ao que você já está sendo. O passo 5 é esse ajuste fino. Direção sem esforço. Clareza sem rigidez. Movimento sem luta. O passo 6 é a ação, mas não a ação como normalmente é entendida. Aqui,
Ação não é esforço, não é sacrifício, não é disciplina forçada. O passo 6 é agir como consequência natural da identidade que você já está assumindo. Não é fazer para se tornar, é fazer porque já é. A ação correta surge quando os passos anteriores alinharam o estado interno. Quando você tenta agir antes desse alinhamento, a ação pesa. Ela exige motivação constante, cobrança, comparação. Isso acontece porque a identidade ainda não mudou. No passo 6, a identidade já foi ajustada internamente e a ação aparece quase como um efeito colateral. Ela não precisa ser planejada em excesso. Ela se apresenta como o próximo movimento óbvio, viável e energizante no momento presente. Bashar descreve esse passo como agir sobre o maior nível de entusiasmo disponível agora, dentro das circunstâncias que você tem. Não é o entusiasmo ideal, nem o cenário perfeito. É o entusiasmo acessível. Às vezes, esse entusiasmo é grande. Às vezes, é pequeno, mas ele sempre carrega expansão. Se a ação gera contração imediata, resistência ou esgotamento, ela não está alinhada com este passo. O passo 6 também corrige a ideia de que você precisa saber todo o caminho antes de se mover. Você não precisa. Cada ação alinhada leva uma nova informação, e essa informação revela o próximo passo. Tentar ver o caminho inteiro antes de agir é uma forma sutil de controle. A ação alinhada funciona em sequência, não em antecipação. É importante entender que ação não significa fazer mais. Muitas vezes, a ação correta é simples, discreta, quase invisível aos olhos dos outros. Uma conversa, uma escolha diferente, um limite estabelecido, um pequeno movimento que reflete quem você já está sendo internamente. A realidade responde à coerência, não à grandiosidade. Outro ponto essencial do passo 6 é que a ação não é sobre resultado. Quando você age esperando um retorno específico, a ação deixa de ser expressão e vira negociação. Isso cria tensão. A ação alinhada não negocia com o futuro. Ela expressa o presente. Ela diz, é assim que essa versão de mim se move agora. E isso é suficiente. Quando você age como quem já é, o corpo sente integridade. Não há necessidade de justificar, provar ou acelerar. Existe uma sensação de congruência silenciosa. Mesmo que os resultados externos ainda não estejam totalmente claros, internamente você sabe que está se movendo na direção certa. Esse estado é extremamente poderoso porque elimina o conflito interno. O passo 6 não pede perfeição. Ele pede honestidade com o entusiasmo disponível. Forçar grandes ações quando a energia não está presente cria desalinhamento. Ignorar pequenos impulsos porque parecem insignificantes também. Cada ação alinhada, por menor que pareça, ajusta o foco para quadros cada vez mais compatíveis. Agir como quem já é significa permitir que a vida acompanhe sua identidade, em vez de tentar convencê-la com esforço. Quando a ação surge do alinhamento, ela não cansa, ela não desgasta, ela flui. E essa fluidez é o sinal de que você está navegando entre realidades não por tentativa, mas por coerência. Antes de tudo se integrar, algo precisa ser solto. Este último movimento não adiciona mais o elemento ao processo, ele remove o que ainda impede o fluxo natural. Até aqui, houve definição, alinhamento interno, direção e ação coerente. Agora, a consciência precisa sair do caminho. Este é o ponto em que muitas pessoas tentam segurar o resultado com medo de perder tudo o que construíram. Mas é exatamente esse aperto que interrompe o movimento. Este capítulo trata do fechamento do ciclo interno. O passo 7 é o desapego, e ele é o paradoxo final de todo o processo. Intensidade total de alinhamento combinada com ausência completa de expectativa. Não é indiferença, não é desistência, é confiança estrutural. O desapego acontece quando você reconhece que fez tudo o que precisava ser feito internamente e que agora não há mais nada a controlar. O erro comum é acreditar que desapego significa não se importar. Mas o passo 7 não elimina o envolvimento, ele elimina a dependência. Você pode estar profundamente comprometido com sua visão, com seu caminho e com suas escolhas, sem exigir que a realidade se comporte de uma forma específica. Quando você exige, você fecha possibilidades. Quando você solta, você permite que a realidade se organize de formas que a mente não conseguiria prever. Desapego não é algo que se força,
Ele surge naturalmente quando os passos anteriores foram vividos de forma honesta. Se ainda existe ansiedade intensa, isso não é falha. É apenas informação de que algo ainda está sendo usado como fonte de segurança externa. O passo 7 convida você a retirar essa função da realidade e devolvê-la ao seu estado interno. Quando você se apega ao resultado, você transforma o futuro em condição para estar bem agora. E isso desloca o foco do único ponto de poder. O desapego faz o oposto. Ele afirma internamente que o agora já é suficiente, que você já está inteiro, que a realidade não precisa provar nada. Esse estado é extremamente comunicativo para o campo de possibilidades, porque ele elimina a vibração de falta. É nesse ponto que muitas manifestações acontecem de forma inesperada. Não porque você finalmente fez algo certo, mas porque você parou de interferir. A realidade responde melhor quando não está sendo vigiada. Quando a intenção foi clara, a ação foi alinhada e a identidade foi assumida, o desapego permite que o caminho de menor resistência se revele. Outro aspecto importante do passo 7 é aceitar que a forma final pode ser diferente da imaginada. O desapego não garante a aparência desejada, ele garante a experiência alinhada. Muitas vezes, a realidade que se manifesta é mais coerente do que a versão que a mente tentou planejar. Quando você solta a forma, você ganha acesso à essência. O passo 7 não encerra o processo, ele o torna contínuo. Cada vez que você se alinha, age e solta, a consciência se move com mais fluidez entre realidades. Não há mais luta, apenas ajuste fino. O desapego não tira algo de você. Ele remove o peso que não precisava estar ali. Quando você solta, não está abandonando sua escolha. Está confiando que ela já foi reconhecida. E nesse espaço de confiança silenciosa, a realidade finalmente tem espaço para se mover. Sincronicidade não é um prêmio nem um teste. Ela é o princípio organizador que mantém você no caminho da coerência. Quando compreendida corretamente, a sincronicidade deixa de ser interpretada como sinais mágicos e passa a ser lida como feedback neutro da realidade sobre o seu estado interno. Ela não acontece para agradar ou frustrar. Ela acontece para orientar. Existe uma tendência comum de enxergar apenas o sim como sincronicidade. Portas que se abrem, encontros improváveis, oportunidades inesperadas. Esses eventos são reconhecidos facilmente como alinhamento. Mas essa é apenas metade do funcionamento. O não também é sincronicidade. Bloqueios, atrasos, impedimentos e desvios inesperados fazem parte do mesmo sistema de orientação. A diferença está na interpretação. Quando algo flui com facilidade, isso indica compatibilidade vibracional com a direção atual. Quando algo trava repetidamente, isso não significa fracasso. Significa que aquela rota específica não é a de menor resistência agora. A sincronicidade não está dizendo que você errou. Ela está dizendo que há outra forma, outro ângulo, outro passo mais coerente disponível. Resistir a esse feedback cria sofrimento desnecessário. A leitura neutra da sincronicidade exige abandonar a ideia de que a realidade deve confirmar expectativas. Quando você insiste que algo precisa acontecer de um jeito específico, qualquer desvio parece negativo. Mas quando você confia no processo, o desvio se revela como redirecionamento. A sincronicidade não explica o porquê. Ela aponta o onde. O entendimento vem depois. É importante perceber que a sincronicidade responde ao estado, não ao desejo isolado. Você pode querer algo intensamente, mas se o estado interno ainda está carregado de medo, urgência ou controle, os sinais tenderão a desacelerar ou bloquear. Isso não é punição. É proteção vibracional. Forçar uma experiência antes do alinhamento completo costuma gerar mais complexidade depois. Outro ponto essencial é que a sincronicidade atua momento a momento. Ela não oferece mapas completos. Ela oferece o próximo passo viável. Muitas vezes, o erro está em tentar interpretar sinais de longo prazo, quando o sistema só está indicando o ajuste imediato. Quando você responde ao passo presente, o seguinte se revela naturalmente. A neutralidade emocional é a chave para a leitura correta. Se você reage ao sim com euforia excessiva e ao não com frustração profunda, a informação se perde no ruído emocional. Quando você permanece centrado, ambos se tornam igualmente úteis. O sim confirma alinhamento. O não refina a direção.
Nenhum dos dois define seu valor ou seu destino. Sincronicidade também não elimina a escolha pessoal. Ela oferece orientação, não obrigação. Você sempre pode ignorar um sinal, mas ignorar tende a aumentar a resistência até que a mensagem fique clara. Seguir a sincronicidade não significa abdicar da autonomia, mas cooperar com uma inteligência maior que já considera mais variáveis do que a mente linear consegue acompanhar. Quando você aprende a confiar tanto no fluxo quanto nos bloqueios, a relação com a vida muda profundamente. Não há mais luta constante para provar que algo deveria funcionar. Há escuta, ajuste, movimento consciente. A sincronicidade deixa de ser um mistério e se torna uma conversa contínua entre seu estado interno e a realidade que responde. Nesse ponto, você não pede sinais. Você os reconhece. E essa leitura clara mantém o deslocamento entre realidade suave, preciso e surpreendentemente simples. Você não cria a realidade. Essa é a inversão final que encerra todo o entendimento. A ideia de criação sugere esforço, controle, tentativa, mérito. Mas o que realmente acontece é reconhecimento. A realidade já existe em infinitas versões, completas, coerentes, simultâneas. O que muda não é o mundo. O que muda é onde você se reconhece dentro dele. Quando essa percepção se estabiliza, toda busca se transforma. Ao longo deste caminho, você percorreu algo essencial. Primeiro, percebeu que já está mudando de realidade a cada instante. Depois, entendeu que isso não é teoria, mas mecânica. Reconheceu agora como o único ponto de acesso. Em seguida, definiu uma visão. Sentiu o desejo como orientação. Revisou crenças, aceitou internamente uma escolha, direcionou a intenção, agiu a partir da identidade e soltou a necessidade de controle. Nenhum desses passos criou algo novo. Todos eles alinharam você com algo que já estava disponível. Essa é a chave. Quando você tenta criar, você parte da premissa de que algo está faltando. Quando você reconhece, você parte da premissa de que algo já é. A realidade responde imediatamente a essa diferença de identidade. Não porque julga, mas porque reflete. A experiência externa sempre espelha o estado interno que você sustenta como verdadeiro. Nesse ponto, a identidade se expande. Você deixa de se perceber como alguém tentando manipular circunstância. Se passa a se reconhecer como consciência escolhendo experiências. Isso não elimina desafios, mas elimina a sensação de estar perdido. Cada situação se torna uma informação clara sobre alinhamento. Cada emoção se torna um indicador. Cada momento passa a ser suficiente em si mesmo. Reconhecer não é um ato intelectual. É um estado. É quando você para de perguntar como faço para mudar e começa a perceber quem estou sendo agora. Essa mudança de pergunta reorganiza tudo. A realidade deixa de ser um problema a resolver e passa a ser um diálogo contínuo com sua própria frequência. Quando você reconhece sua natureza como consciência, o medo do erro diminui. Não há erro definitivo. Há apenas experiências diferentes sendo escolhidas. Não há atraso. Há apenas foco sustentado. Não há fracasso. Há apenas feedback. Isso devolve leveza ao processo de viver. Você não está aqui para acertar um caminho. Está aqui para experienciar versões de si mesmo com clareza crescente. Essa compreensão não exige isolamento nem negação do mundo. Pelo contrário, ela permite participação plena sem apego. Você pode desejar, agir, criar, amar e construir, sabendo que nada disso define quem você é. São expressões temporárias da consciência explorando a si mesma. Se este entendimento ressoa, não como uma ideia nova, mas como algo que você sempre soube em algum nível, então este conteúdo cumpriu seu papel. Para continuar aprofundando essa frequência e acompanhar os próximos desdobramentos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso agora. Às vezes, o simples reconhecimento chega exatamente no momento certo.